Olá, descomplicados e descomplicadas! Hoje nós estamos aqui para começar um projeto novo, que é uma mentoria que eu vou fazer para aqueles meus seguidores que estão com dificuldade, que não estão conseguindo fazer o seu TCC ou que estão fazendo, mas estão sentindo ali uma certa dificuldade, estão empacados, não conseguem muitas vezes sair, né, dar um passo além. Então, a ideia dessas mentorias gratuitas é poder ajudar você aí que está com alguma dificuldade e que não consegue sair daquele passo, né, daquela etapa. E aí eu vou ajudar as pessoas que me seguem aqui, né, que têm essas dificuldades. Só lembrando que essas lives e essas mentorias que eu faço aqui no meu canal do Instagram, elas ficam salvas e depois eu coloco elas disponíveis também no meu canal do YouTube. Então, se você não me segue lá no YouTube, entra lá no meu Descomplica o TCC, tá? Para você poder seguir também. E se você não me segue aqui também no Instagram, é só você, depois que acabar essa live ou que acabar esse vídeo, você ir lá e curtir aqui a minha página, né? Começar a seguir para ter os conteúdos que eu posto todos os dias. Eu posto conteúdo ligado ao TCC. Qual que é a minha missão com esses canais, né? É ajudar você que tem dificuldade em fazer um trabalho acadêmico, né? Ou TCC, uma monografia, um artigo científico, né? Ou mesmo uma pós-graduação, né? Que tem que entregar um trabalho de conclusão de curso, que você possa fazer esse trabalho da melhor forma possível. Então, se você tiver dificuldade com a estrutura, eu estou montando aqui, né, vários materiais para mostrar como que deve ser a estrutura. Se você tem dificuldade com alguma regrinha da ABNT, eu também faço postagem a respeito disso. Também faço algumas postagens, muitas vezes, relacionadas a mindset, a organização, porque todo aluno, né, que começa a fazer aí um TCC, ele tem muitas vezes dificuldade em encontrar tempo, ou então ele não sabe se organizar, né? Então, muitas vezes eu também dou essas dicas para que vocês possam aí conseguir, né, destravar naquilo que está aí te impedindo de fazer um bom TCC, né, de fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, a ideia desse canal é justamente te ajudar a ser aprovado no seu TCC, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui disponível para vocês esses materiais, tá bom? Então, como que eu vou fazer essas mentorias? Essas mentorias vão acontecer da seguinte forma, isso está começando agora, tá, gente? Você que tem alguma dificuldade específica, né, manda para mim via direct a sua dificuldade, o seu problema, que aí a gente combina uma mentoria aqui no meu canal, né, do Instagram, para a gente poder conversar. Então, eu vou chamar aqui um participante que já entrou em contato comigo, para ele poder participar aqui da nossa mentoria, tá bom? Oi, Nário, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, estava aqui explicando Sim, como que vai funcionar essa mentoria, tá? Então, essa mentoria, a ideia dessa mentoria é tirar alguma dúvida específica que você esteja tendo, né, no seu trabalho de TCC. Pode ser no projeto, pode ser no trabalho específico. A única coisa que não dá para fazer nessa conversa é mostrar, por exemplo, alguma regrinha da ABNT, alguma coisa nesse sentido, porque aí fica difícil, né? Que aqui eu não tenho acesso a um computador, mostrar tudo direitinho, então acho que isso não é viável. Mas dúvidas sim. na estrutura, dúvidas no projeto, dúvidas em como conduzir alguma pesquisa de campo, alguma pesquisa que é feita, isso a gente consegue fazer na mentoria, tá bom? É claro que aqui Uhum. também vale ressaltar que muitas respostas que eu vou te dar, elas são abrangentes. Por quê? Porque a ideia é que sirva para você e possa servir para outras pessoas também a sua dúvida, né? Então, por mais que seja específica, que é a sua, a gente vai tratar do seu caso, mas o que a gente percebe como professor é que os casos eles costumam ser, como que eu posso, comuns, né? Os problemas Comuns, verdade. costumam ser comuns. Então, isso pode ajudar outras pessoas. Então, quando acabar aqui a nossa mentoria, né? Eu vou deixar esse material disponível tanto lá no YouTube quanto no meu canal aqui do Instagram e do Facebook,
para que outras pessoas que às vezes vão ter as mesmas dificuldades ou parecidas também possam ser ajudadas, tá bom? Então vamos lá, Nário. Só começa assim me falando qual que é o seu curso para as outras pessoas também que vão poder assistir depois esse vídeo entender a sua dificuldade. Então me fala o seu curso e qual é a sua dificuldade para a gente já começar a fazer a nossa mentoria. Claro. O meu curso é bacharel em turismo. Eu faço bacharel em turismo na UNB. Estou te falando, Valéria, eu quero aproveitar bastante essa mentoria, porque é muito importante para mim. E eu Uhum. estive pensando esses dias, né, tudo sobre o trabalho, assim, sobre o TCC, né? Então eu vi que, como eu tinha proposto um tema e depois pensei em outro tema, eu estava querendo iniciar mesmo, assim, desde o início, assim, desde o comecinho, como se define um tema. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu sempre falo para os alunos e para quem está aqui assistindo, para quem acompanha aqui o meu trabalho, é que todos os temas são importantes, são interessantes. Então, tem muita gente que fala assim: ah, eu vou pegar tal tema porque eu acho que aquele tema é mais fácil. Então, escolhe o tema pensando assim: não quero ter muito trabalho, vai ser fácil achar, só que não gosta do tema. Então, esse caminho parece que você está pegando um atalho, mas não é verdade, tá? Pela minha experiência, por todos os alunos que eu já acompanhei, com outros colegas que eu já conversei, com bancas, não é o melhor caminho. Então, a escolha do tema, ele é o principal fator que vai levar aí a uma boa aprovação do seu TCC ou não. Por quê? Porque quando você não gosta do tema, você toda hora vai ter que ler aquilo, vai ter que rever aquilo, vai ter que Sim, escrever sobre aquilo. Então vai ficar uma tortura para você, vai ficar uma tortura interna. Então, o primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: todos os temas são interessantes, todos os temas têm formas diferentes de a gente abordar. O que vai sim, demandar de você colocar sua energia para fazer aquele tema, para fazer um bom trabalho, é aquele tema ter alguma relevância para você, primeiramente. Porque ele sim, pode com fazer certeza. sentido para todo mundo, mas se para Mas se não você não fizer para fizer, mim, tá? Então, primeira uhum, coisa, o tema tem que tá relacionado com aquilo que você gosta. Então, quando você está fazendo o curso, vários temas são falados pelos professores em diversas disciplinas, né? Então, alguns vão te chamar atenção. E aqui eu vou te dar já uma dica. De repente, já que você vai ser um turismólogo, quer seguir, por exemplo, alguma área, seria legal que você já se imaginasse assim: poxa, sim, eu vou fazer um TCC sobre ecoturismo. Legal. Se surgir uma oportunidade de eu expandir meu conhecimento, além do TCC, quando acabar, você já é bacharel, pronto. Você gostaria de fazer uma pós sobre isso? Gostaria de aprofundar mais seu conhecimento sobre isso? Se sim, sim, esse tema tem bastante a ver com você. Entende? Então, isso é uma decisão muito pessoal. Por isso que eu não concordo com aquelas pessoas que falam assim: ah, eu vou fazer, por exemplo, tem faculdade que o TCC, a monografia, pode ser feito em grupo, pode ser feito em trio, em dupla, enfim, tem várias formas, tá? Tem gente que fala assim: ah, eu vou fazer tal tema porque meu colega gosta, ou porque ele já escolheu, então eu vou seguir ele. Isso é uma furada, porque só ele vai aproveitar o TCC dele. Só ele verdade. vai, entende? Então, é o caminho que a gente quer pegar um atalho, mas que na verdade a gente vai se perder lá no meio desse caminho. Então, primeira coisa é você pensar aquele tema que faz sentido para você, que você respondendo alguma pergunta desse tema, algum questionamento vai te fazer bem, você vai querer saber, por exemplo, no final da sua pesquisa, se aquelas hipóteses, aquilo que você imaginou, faz sentido ou não. E se te oferecerem, por exemplo, uma oportunidade nessa área, você gostaria de trabalhar com aquilo. Eu acho que Claro. isso ajuda muito o aluno já tirar aqueles temas que não tem nada a ver ou que eles vão só na onda porque alguém falou, ou um colega, ou um professor, ou sei lá, um coordenador, alguém que acha
que você acha que tem mais conhecimento do que você. Vamos ir para Uhum. você. Quais seriam os temas que você acha que são, assim, esses que fazem sentido, que você gostaria de se aprofundar, que você gostaria de falar assim, poxa, eu tenho, vamos supor, um conhecimento maior nessa área, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, ou com a minha história, ou com a minha comunidade, ou com aquilo que eu quero trabalhar, ou que faz sentido com os meus valores, com as minhas crenças. Eu acho que isso é bem fácil assim, de definir, porque na minha trajetória assim, do curso, eu sempre meio que me pautei, assim, me voltei mais pelo lado da sustentabilidade, assim, que foi um conceito que eu aprendi bem no início do curso, assim, e que eu gosto para o meio ambiente, assim, a parte de meio ambiente é uma parte que me interessa bastante, assim. Um turismo Então, sustentável, digamos um assim. turismo sustentável, um turismo viável, um turismo de forma assim, e que tenha alguma relevância social, assim, né? Que Isso pode no ajudar caso uma dentro, comunidade, por exemplo. isso, por exemplo, isso no caso dentro da natureza, assim, dentro do aspecto da natureza, dentro do ecoturismo, assim, Uhum. que é o É, setor que trata sobre isso. sim, então, interessante, porque aí a gente já tira um monte de temas que não estão relacionados com isso. Por exemplo, Sim, eventos, por exemplo, vamos pôr aí a parte de turismo de negócios. Então, toda essa área, quando você foca numa área, você está desprezando todas as outras. Isso é muito bom, porque você começa a ter foco naquilo que você vai trabalhar no seu TCC. sim. Então, tudo Foi o que aquilo eu, que não agrega nesse assunto de sustentabilidade, de você ter um turismo que seja, vamos supor assim, explorado, mas não explorador, né? De uma isso. localidade, de um. Formas Enfim. de se explorar turismo, formas novas de explorar o turismo naquele local, Uhum. trazer inovações para o turismo. Então, Mas tudo sem isso são agredi-lo, né? sem agredir, trazer inovações, mas sem agredir. Tudo dentro dos padrões de sustentabilidade, né? Tudo dentro dos padrões de conservação ambiental. Sim. Então, olha só estou anotando aqui algumas coisas para eu não me perder no raciocínio, tá? Então, a gente Claro, falou aqui sobre sustentabilidade, sobre turismo relacionado à natureza, sobre um turismo que não agride uma localidade, né? Que seja sim, explorado, mas que não altere aquele ecossistema, aquele ambiente. Então, você gosta disso, correto? correto, correto. Beleza. Então, seria mais voltado para a área de ecoturismo, né? Sim, totalmente. Certo. Aí vamos pensar o seguinte, além de gostar dessa área, né? Então vamos por aí, o tema seria ecoturismo, tá? Além de você Sim. gostar disso, o que nessa área você gostaria de demonstrar com o seu trabalho? Então, por exemplo, você gostaria de demonstrar que é viável, você gostaria de demonstrar que o ecoturismo numa determinada área está prejudicando aquela área, então que deveriam ser tomadas medidas preventivas ou corretivas. O que basicamente você gostaria de responder com o seu TCC? No caso, o que eu gostaria de responder com o meu TCC seria mais a parte assim de a prática do ecoturismo, mas todo, mantendo a sustentabilidade, mantendo todos os aspectos naturais, assim, sem nenhuma alteração. Então seria mais ou menos isso, assim, Uhum. manter a prática do ecoturismo, trazer inovações para o ecoturismo, verificar a viabilidade de práticas do ecoturismo em determinados locais, assim, e ver se é justo também, se é um turismo praticado de maneira justa, assim, para todas as Se está pessoas, né? correto. Se está correto. Então, mais ou menos, seria esses os pontos, assim, que eu queria tocar dentro do meu tema, dentro da área do ecoturismo, assim, né? E Sim. principalmente a parte de impactos, assim, a parte de impactos ambientais que o ecoturismo pode causar e caso cause, eu gostaria de verificar se como que a gente pode fazer para diminuir esses impactos ambientais, assim, quais são eles, assim,
como a gente pode diminuir os impactos ambientais, como que o ecoturismo afeta nas comunidades locais, se essas comunidades locais... porque geralmente o ecoturismo assim, é praticado, por exemplo, em determinada área de preservação, ou em determinada área que é da natureza, mas não é área de preservação ainda, uma área privada. Então, você pratica o ecoturismo, às vezes, muita gente vai para aquele local, então as cidades, elas não têm infraestrutura nenhuma, assim, de suportar aquele pessoal, assim, né? Então, fica uma coisa meio que desorganizada, assim. Então, fazer uma coisa mais organizada, uma coisa mais viável. Para que aquilo ao longo do tempo seja mantido, né, e Seja não seja mantido, degradado. Basicamente é não seja isso, né? degradado, com certeza. Tá. Então, ó, conforme você foi falando, eu fui aqui mais ou menos colocando algumas palavras-chave para ver se eu estou entendendo a sua ideia, para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Sim, claro, com Então, vamos certeza. lá. O seu tema é ecoturismo e você quer abordar alguns aspectos desse tema, que seriam Sim, basicamente a sustentabilidade de uma localidade ou de várias localidades, né, mostrando sim, que é possível ou mostrar algum ecoturismo que está sendo realizado nessas comunidades ou nessa comunidade, mostrar quais foram os impactos causados e se houverem impactos, né, houveram impactos negativos no caso, quais poderiam ser as ações tomadas ou quais as ações poderiam ser tomadas para que aqueles impactos sejam diminuídos ou amenizados ou zerados, enfim, né? sim. Para não Ah, prejudicar as comunidades que geralmente estão localizadas nesses ambientes de prática de ecoturismo, é isso? Rentável o turismo. isso. Antes, assim, eu pensei num tema, assim, bem genérico, assim, um tema bem genérico, e simples também. Foi o seguinte, o ecoturismo e os impactos ambientais causados à natureza, aí depois citar quais são esses impactos causados, assim, se eles são Uhum. realmente relevantes, ou se realmente causa impactos, o que que a gente tem que fazer para diminuir esses impactos, para mitigar esses impactos. Então, no caso, eu não De um pensei, modo geral. de um modo geral, eu não pensei numa comunidade específica, assim, Uhum. porque eu pensei, se eu colocar uma comunidade específica, eu vou ter menos conteúdo, assim, de pesquisa para ter, assim, então eu queria fazer meio que uma reflexão, assim, sobre o ecoturismo. Aí, no caso, procurar destacar bem os impactos ambientais e o que o ecoturismo traz também para as comunidades locais. Se ele traz benefícios, assim, se ele traz divisas, dinheiro, né, para a localidade, se geralmente as comunidades elas participam da gestão do ecoturismo também. É, Tudo isso assim, ó, são itens que eu pensei. legal, Assim. bacana, legal. Só tô dando uma interferida só para a gente poder aproveitar mais aqui, tá bom? Tá bom. Quando a gente fala de um tema, como você abordou aí, tipo, mais no geral, geralmente a gente vai cair naquela sensação de que foi tudo muito, não foi profundo, né? Então vai ser um Verdade. TCC assim reflexivo, então você não pode aprofundar em nada. Não é que não fica bom, mas você vai ter que pegar, por exemplo, para você falar quais são os impactos do ecoturismo, vamos dizer que esse seja o seu tema. Quais são os impactos do ecoturismo no Brasil? Vamos supor que a gente. Porque de alguma forma você tem que focar, porque você não vai poder fazer isso mostrando, por exemplo, todo mundo, né? Você vai ter que dar alguns exemplos, né? Então, vai ter algum Exemplos. momento no seu TCC que você vai falar, poxa, foi ruim lá no, sei lá, numa comunidade lá no Pará, tal coisa, mas já foi bom em outra localidade, não sei onde, não sei Isso. onde. Por isso que eu pensei, talvez, em identificar o local, assim, vamos dizer assim, determinar uma região, assim, vamos dizer assim, que trabalhar no ecoturismo regional, que Uhum, é o ecoturismo da região, por exemplo, uhum, que é a região daqui do Goiás, da Chapada dos Veadeiros, que é a região daqui de Brasília, assim, que sim. tem uma parte muito forte em relação ao turismo de natureza, muito forte mesmo, assim.
Uhum. Principalmente na Chapada dos Veadeiros, no caso, tem a cidade mais próxima que é Alto Paraíso. É uma cidade assim que é encantadora. É uma cidade que ela não está crescendo verticalmente, assim, está crescendo horizontalmente, todo mundo crescendo junto, assim. E é uma Legal. cidade que ela recebe muito bem os turistas, assim. E tem várias outras pequenas cidades, assim, que elas estão crescendo com esse turismo praticado, esse turismo de natureza, esse turismo praticado na Chapada dos Veadeiros. Uhum. Legal. Então, quando você foca, você consegue aprofundar mais naquele tema. Então, aí você tem que tomar uma Sim, decisão. Se você for falar meio que geral, vamos supor, nível Brasil, você vai pegar várias localidades para dar os exemplos, mas nenhuma você vai falar de forma profunda. Então, nessa isso. forma de falar, você vai usar alguns métodos diferentes de quando, por exemplo, você fala de um lugar específico. Porque quando você fala de um lugar específico, o seu TCC vai exigir que você use metodologias como, por exemplo, observação, às vezes é entrevista, às vezes ir até a Uhum. localidade, para você poder fazer a sua pesquisa de forma mais aprofundada. Então, nesse Sim, momento, você tem que tomar uma decisão. Se você vai falar de uma forma mais geral ou se você vai falar de uma forma mais específica. Na forma específica, pode ser que você encontre material, por exemplo, na internet, ou que você não precise especificamente ir lá, mas você vai ter que buscar as informações para que o seu trabalho seja fundamentado, sim, né? E aí é uma decisão muito particular do pesquisador, tá? Então você precisa ver aquilo que faz sentido para você, do início da nossa conversa. Então, aquele tema que você gosta tem um porquê de você gostar dele. Você se sente identificado com a sustentabilidade, com o desenvolvimento das localidades, mas sem agredir o meio ambiente. Então, isso faz sentido para você, pesquisar isso. Agora, você gostaria de, no final do seu trabalho, vamos pensar lá, está lá no final, você já está apresentando para a banca. O que você gostaria de mostrar? Você gostaria de mostrar um trabalho que fala, por exemplo, que o ecoturismo é importante, que medidas têm que ser tomadas pelo governo, políticas públicas devem ser feitas, ou as empresas devem se se preocuparem com essa sustentabilidade, ou você gostaria de ter alguma coisa mais específica, mostrando alguma área específica? Isso é uma decisão sua. sim. O que você acha disso que eu falei? Não, eu acho perfeito, assim, porque isso você te dá duas opções bem definidas e você tem que escolher qual vai ser o teu caminho, assim, né? É, Então, é porque a gente está aqui, deixa eu só fazer uma comparação. Imagina que a gente fosse fazer um bolo. Quando a gente fala assim, poxa, eu quero fazer um bolo, a gente está descartando torta, pudim, um monte de coisa. Beleza, então a gente já fez esse descarte, que é quando você falou, eu quero ecoturismo. Então a gente já sabe, tá? Qual que é a área. Então a gente já descartou. Só que assim, dentro de bolo, tem muito bolo. Se você falar assim para mim, eu quero um bolo de chocolate, a gente na hora que vai no mercado comprar as coisas, na hora que eu vou separar as coisas dentro de casa para fazer o bolo, eu vou ter que pegar os ingredientes corretos. E esses uhum, ingredientes, eles têm que estar eu já tenho que ter predefinido para mim que eu quero um bolo de chocolate. Porque senão, na hora de eu pegar ali os ingredientes, eu posso pegar, por exemplo, um leite de coco que não tem nada a ver com aquilo que eu preciso. Então, por que eu estou falando isso? Porque lá no final, você vai ter o bolo de chocolate, que é o que você quer. Então, o que você quer? Você quer, no final, mostrar o que com o ecoturismo? isso, verdade. É essa hora. Então, eu precisava fazer um estudo de caso. Então, quando eu escolho bolo de chocolate, eu sei que eu vou ter que ter chocolate no meu bolo, né, de casa. Entende? Sim, Então, por que eu estou te falando isso, Nária? Porque você ainda tem tempo para você tomar essa decisão. Só que lá no final, você já tem que saber o que você quer. Tipo assim, lá no final, eu quero mostrar que determinada localidade, tá? Tô dando exemplo, ela consegue explorar o turismo e ser sustentável e desenvolver a comunidade
E então o turismo sustentável é possível. Eu quero mostrar isso. Ou então, eu quero mostrar o que o Brasil está fazendo com o ecoturismo. Aonde que está degradando, aonde que não está. Eu quero fazer uma reflexão, quero mostrar isso no modo geral. Você sabe, isso é uma coisa muito particular. Isso é uma Verdade. coisa assim que vai chegar lá no final do processo e vai falar, poxa, eu mostrei o que eu quis, entendeu? Tipo, eu mostrei para mim. Uhum. Sim, Então, claro. no final da sua pesquisa, tem que fazer sentido para você. Você tem que falar assim, poxa, eu quero mostrar isso, eu quero mostrar algo relacionado ao ecoturismo, mas o que específico? Porque aí você já vai trilhar esse caminho focado. Eu não gosto quando o aluno chega só com um tema, mas ele não sabe exatamente o que ele gosta daquele tema. Por quê? Porque Sim. ele começa a pesquisar e aí ele começa a receber um monte de coisa, de informação sobre aquele tema e ele não consegue focar. Com isso. Claro. Então, por isso que eu falei no início aqui da nossa conversa, que o TCC, o tema que você for trabalhar, ele tem que ter aquela vontade interna. Porque de repente você vai trabalhar com isso, de repente você vai ser um especialista nisso, de repente você vai ter oportunidade de desenvolver mais nisso. Não sei, não é? E se Isso, com você já certeza. gosta disso, você já identificou esse tema que é o ecoturismo, então acho que fica legal você já imaginar aquilo que você quer entregar lá no final. Para Sim, a gente ajudar você a chegar lá nesse caminho. claro, com certeza. E aí, o que você No, gostaria de entregar? isso. Qual No seria o seu caso, bolo? então, terei que ter todos os ingredientes, assim, para ficar um bolo bom mesmo, assim. Sim, mas vamos Então, imaginar que eu te forneceria todos os ingredientes. O que você quer no final? isso. No caso, eu queria mostrar, assim, o potencial, mais ou menos parecido com o que você vai fazer depois, assim. No caso, eu queria mostrar o potencial turístico, assim, se esse potencial é bem explorado e se é explorado de maneira adequada, se existem outras formas de explorar esse local de maneira mais adequada ainda, de maneira mais viável. Então, é mais ou menos isso, Valéria. No caso, eu queria demonstrar ao final se essas práticas são viáveis, se são práticas sustentáveis, quais são os tipos de exploração que é feito no ecoturismo, se vai De uma existir outras determinada formas de localidade, exploração. né? Isso, aí eu pensei, aí como para não falar só sobre ecoturismo total, ficar muito geral, assim, eu pensei em tratar do turismo regional, assim. E aí já todo mundo entenderia, né, que seria o turismo da região daqui de Brasília, né, da região do É, entorno, que é o Goiás, a então parte seria esse a centro-oeste, você localidade. fala. Ah, Aham. Não, legal. não o centro-oeste mais, Não. mas mais a parte de Brasília e Goiás, assim, essa região de Brasília e Goiás. Então, esse recorte é você quem faz. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um bolo de chocolate que ele vai no forno e ele usa 3 ingredientes, tá? Então, você vai definir essa estrutura, esse recorte, tá? Mas pelo que você está me falando, o seu projeto, que vai virar o TCC, ele tem o tema de ecoturismo, que a gente já definiu aqui, vamos já sair com algumas respostinhas na sua cabeça. Sim, claro, Então isso. vamos lá. Ecoturismo, aí pensando em um estudo de caso em que você vai nessas localidades ou que você vai pegar informações dessa localidade para mostrar como é feito o ecoturismo nessas localidades. E aí, para mostrar esse como é feito, né, você vai fazer um diagnóstico da localidade, você vai verificar os impactos, podem ser financeiros, podem ser ecológicos, podem ser vários tipos de impacto que a exploração daquele ecoturismo naquela determinada região está tendo. Basicamente é isso? Basicamente é isso, Valéria. Você colocou mais uma vez que foi no ponto certo, assim.
até me deu uma ideia, porque, por exemplo, já seria um tema, o diagnóstico do turismo regional, o diagnóstico do turismo regional e, e como ele é explorado, né? Então, Sim, fazer uma diagnóstico do turismo, fazer um diagnóstico do turismo regional, destacando as formas de exploração que é feita esse ecoturismo. isso. Então, vou anotar para Porque não aí, esquecer. isso, e depois vai ficar salvo aqui, tá bom? Eu vou conseguir salvar Tá hoje. bom, tá É, mas é certo. bem por aí, porque aí, veja bem, você pode até falar, né, nesse objetivo que você vai ter depois, mais bem traçado aí do seu projeto, que você vai estar focando nessas localidades. Aí você pode falar qual é a localidade, Sim, qual é a parte regional em que você vai focar, né? E aí provavelmente você vai ter um capítulo descrevendo essas localidades, falando características dessa localidade, porque aí na hora que você for falar quais são os tipos de ecoturismo, quais são as modalidades, né, digamos assim, de exploração do turismo nessas regiões, você vai poder falar a parte positiva e a parte negativa, né? De repente, a parte positiva pode estar relacionada ao desenvolvimento da localidade, a trazer mais renda para as pessoas ou para a cidade, né? Que está aparecendo, que está sendo divulgado, né? E de repente as consequências negativas podem ter consequências sustentáveis, ecológicas, né? E que aí também pode caber aí num segundo momento da sua pesquisa, até sugestões para que esses impactos negativos sejam minimizados, amenizados, enfim. isso. Meio que a gente já, pelo menos, a gente já colocou os ingredientes do bolo assim na Sim, mesa, né? Para sim, fazer o bolo depois. Porque sim. até tive uma ideia, Uhum. essa palavra diagnóstico é muito importante, porque isso não é feito, assim, isso instiga a pessoa a analisar melhor, né? O que é um diagnóstico? É uma análise mais profunda, né? Sim, Então, seria um trabalho, assim, que, por exemplo, o meu orientador vai gostar de ouvir esse tema, né? E vai ter coisa, assim, mais estruturada, assim. Por exemplo, o diagnóstico do turismo regional, destacando as formas que é praticado o ecoturismo e de que forma é explorado e se pode haver outras formas de explorações mais viáveis. e isso, pensando sempre na sustentabilidade, Sim, né? Porque aí você vai fazer um sim, viés todo montando aí com a sustentabilidade. As pessoas possam ir ou você voltar depois. Então, o seu tema ele vai estar super atual. Você vai estar desenvolvendo aí uma pesquisa que de repente pode até virar uma pós-graduação, ou se você pode de repente virar aí um consultor na área, enfim, né? Porque você vai ter sim. aprofundado em uma determinada localidade. E de repente até Isso. comerciantes daquela localidade podem falar, olha, mas como que eu faço essas melhorias para ser mais sustentável o meu negócio, enfim, né? Abrir novas oportunidades aí com o seu TCC. Com certeza. Mas isso só surge depois do diálogo, assim. Esse diálogo que tá Sim, vendo entre eu e você. Porque se não houvesse, assim, se eu ficasse assim, só pensando em ecoturismo, eu ia viajar totalmente, é, assim. Ia ficar viajando e não ia sair de uma maneira geral, assim. Agora sim, não, agora eu consegui escrever algo que depois eu vou melhorar, vai, né? você vai lapidar. Mas o mais importante é o seguinte: você sabe E é aonde que isso que você eles quer querem, né? chegar. Isso que eles querem. Eles querem um tema Isso, argumentativo, né? Por isso, exemplo, como eu tinha pensado antes, estava assim um tema de trabalho de ensino médio, assim, estava por exemplo, que era superficial. uma coisa assim superficial, o ecoturismo e os impactos ambientais, o ecoturismo e os impactos causados à natureza e às comunidades locais, assim. Então, ficaria um tema muito geral, assim, muito geral mesmo, assim. Então, não traria assim uma certa Relevância. curiosidade, uma certa relevância, uma certa curiosidade por parte do meu orientador, assim.
Sim. Então agora, se eu falar que vou fazer um diagnóstico do turismo regional, coisa que às vezes é insuficiente ainda aqui na região, né? Talvez o turismo regional praticado aqui ainda esteja deficitário, ainda esteja... Porque o Instagram ele tem um tempo restrito, tá? Espero que aqui eu possa Verdade. ter ajudado você um pouco, né? E quem assistir aqui a nossa live também possa, às vezes, aí também ter alguns insights para que possa ter ajudado mais gente também, Com certeza. tá bom? Tá Eu certo, agradeço Valéria. Eu a sua agradeço presença. muito. Obrigada, viu, Nário, pela sua participação e espero que você tenha aí sucesso com a sua pesquisa, que é muito interessante, que pode aí, de repente. Então, gente, é isso, tá? Hoje, então, eu fiz aqui uma mentoria com o Nário, que ele tinha uma dúvida a respeito do tema dele. Eu espero que possa ter ajudado ele e ajudado você e que pôde acompanhar a nossa mentoria. Se você quer participar da mentoria, que é um projeto novo que eu estou começando aqui, manda nos comentários para mim no Instagram, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, manda lá nos comentários do YouTube para mim também, tá bom? E no seu trabalho de TCC, tá bom? Então é isso, gente. Se você não acompanha aqui o meu trabalho no Instagram, peço para que você comece a me seguir ou seguir aqui no Facebook. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu peço que você dê um like aqui, né? E comece a seguir aqui o meu canal para você poder acompanhar as dicas que eu vou postando diariamente, tá bom? É isso, gente.